Então hoje eu quero, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, vir aqui para, junto com o povo de Deus, destruir fortalezas do diabo que estão sendo estabelecidas na tua vida, até na minha própria vida, na vida dos que vieram pela primeira vez, na vida dos que estão aqui já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E Deus vai falar conosco, porque essa é uma semana de libertação, uma semana que precede a celebração da Páscoa, e a Páscoa fala de libertação. E todas as vezes, todos os anos que Deus nos fizer celebrar essas festas, Ele está nos dando a oportunidade de, num outro ciclo, né, de 1 ano, nós podemos olhar para trás e podemos ver o que definitivamente eu já deixei para trás, o que eu ainda não deixei para trás, o que eu ainda carrego comigo, o que ainda está preso em mim, o que ainda eu não consegui deixar lá atrás. E a libertação, a Páscoa fala disso, de uma passagem do cativeiro para a liberdade, passagem da escravidão para uma hora onde você vai tomar conta de você, onde você não sabia o que fazer, não podia fazer, não podia decidir, não podia nada, você era um escravo, você vivia dirigido, e a gente sabe que direção é essa, uma direção espiritual das trevas, ou uma falta de direção total do espírito. E a libertação espiritual representa a hora que você olha para si e começa a tomar conta de si, através do poder de Deus na tua vida. Você toma decisões, você percebe quem você é, você percebe os dons que você tem, e isso é libertação. Mas na caminhada, mesmo em Cristo, salvos, muitas vezes nós somos vítimas de pequenas situações, ou daquelas que se estabelecem hoje no tempo novo, ou de algumas que ainda não ficaram completamente soltas de nós, e essas situações vão determinando fortalezas na nossa mente. É disso que eu quero falar hoje. E aí eu vou falar a respeito disso, e você vai dizer: mas apóstola, como essas fortalezas vão ser destruídas? E eu te digo que Deus dá autoridade à igreja, Deus dá autoridade aos pastores, Deus dá autoridade a você para, numa palavra, numa oração, numa ordem revelada, né? Uma ordem onde já o diabo é desmascarado, as fortalezas caem instantaneamente. Amém? Eu até queria propor que essa semana todos nós estabelecêssemos algum tipo de jejum, consagração, oração. Vamos usar esses 7 dias que precedem a festa como um tempo da gente ouvir a voz de Deus. Eu acho que essa ministração ela vai te preparar para poder entrar nesse tempo, né? Atravessar esse portal. As festas são portais para você entrar diferente, entrar realmente deixando para trás coisas. Amém? Vamos dentro daquilo que o Espírito Santo te dirigir, faça o que você achar melhor. Eu nem vou, até porque eu não pedi autorização para o meu marido para decretar nenhum tipo de jejum coletivo, mas eu quero que você, que já é maduro, estabeleça aí, né, alguma coisa que você vai renunciar, que você vai colocar diante de Deus, um jejum de alimento, ou de rotina, ou de oração, né? Não vai jejuar a oração, aí você vai orar, né? Você vai jejuar outra coisa para orar, não é jejuar a oração. E vamos entrar nesse portal da Páscoa diferentes. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá para a palavra de Deus? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Diga amém bem forte. Vamos repetir esse versículo? Todos de olho na Bíblia. Quem não abriu a Bíblia, abra a Bíblia. Vamos lá? Por quê?
aprendi isso desde o comecinho lá atrás, que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Essa frase, ela veio na minha vida com poder, com uma força, de que eu entendia que algo novo e forte estava acontecendo em mim. Eu me sentia realmente livre. Eu me sentia podendo fazer coisas e vendo coisas que antes de Cristo eu não entendia. Eu me sentia uma nova criatura, eu me sentia um novo ser. Fazia sentido na minha vida, e eu acho que faz sentido na tua vida também, aquele versículo que diz, que está ali em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que todas as coisas foram feitas novas. Tem várias versões bíblicas, mas o sentido é, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eu refletindo sobre esse versículo, eu percebi o seguinte: Deus não fala aquele que é de Cristo, aquele que foi salvo por Cristo. A Bíblia diz aquele que está em Cristo. Estar em Cristo, ele denota uma ação, uma atitude. Você consegue entender que você não é de Cristo só, você está em Cristo. Eu, por exemplo, eu sou uma pedagoga, mas eu não estou pedagoga hoje, eu estou pastora, estou apóstola. Estar em Cristo representa fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, viver tudo aquilo que a Bíblia diz que eu vou viver, crer em tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que crer. Só que muitos são de Cristo e não estão em Cristo. E aí, as coisas velhas não ficaram para trás. E nem tudo se foi feito novo. Porque a pessoa é de Cristo e a salvação, eu creio que a salvação é eterna. Eu creio nisso. Não acho que alguém que saiu da igreja, que está lá no pecado, que era um jovem, alguém daqui, agora não é mais de Cristo. É de Cristo sim. Uma vez de Cristo, porque pode estar fora da igreja, pode estar fora daqui da forma como a gente se congrega, se organiza, mas é de Cristo. Só falta a gente ir lá e falar, venha estar em Cristo, continuar caminhando, vivendo. Então, estar em Cristo não é só alguma coisa que diz respeito a você estar dentro da igreja. Amém? Essa semana de Páscoa, Deus fala em libertação. E Deus fala aqui, nesse versículo 4 de armas de uma guerra. Olha o que Deus fala. As armas da nossa milícia não são carnais. Deus está falando de uma guerra que a gente tem que travar. Muitas vezes, nós vamos tentar conquistar aquilo que Deus colocou no nosso coração como alvos. Todo mundo aqui recebeu uma promessa de Deus. Quem recebeu uma promessa de Deus uma vez na vida? Quem já alcançou essas promessas? Levanta a mão. Olha, tem uma ali que mal levantou. Porque é assim, porque a gente sabe quando a gente conquista. Quem ainda tem promessas a conquistar, mesmo que já tenha conquistado? Lógico, eu tenho muitas ainda. Mas a nossa aula hoje, o que Deus quer falar é que muitas vezes, ou todas as vezes, eu vou ousar dizer todas as vezes, as nossas armas para essas conquistas, porque toda conquista em Cristo é uma batalha, todas elas. Oh, meu Deus, que luta! É luta, o reino de Deus é conquistado com esforço. Jesus não tapeou a gente. Olha, se você acredita num evangelho, que é o evangelho da facilidade, do toma lá da cá, vem cá, dá teu dízimo, dá 3 pulinhos na hora que entregar o dízimo, dá uma volta para a cadeira, e você está salvo, liberto, curado e próspero e rico. Isso é mentira, viu? Tem hoje muita coisa sendo pregada aí fora que é mentira, que é engano, que desvia o cristão do verdadeiro evangelho. O evangelho é conquistado. Ele é pregado, ele é conquistado, ele é estabelecido com esforço. Eu faço parte da pregação do evangelho, você também. Então, tudo que a gente conquistar vai ser com esforço. Mas não é aquele esforço, aí você já logo pensa em quê? Em carregar pedra, né? Em ralar. Porque você associa o esforço a um esforço carnal.
Só que o esforço do qual Deus está falando hoje é um esforço espiritual. Ele também despende, ele também nos leva a uma conjuntura de forças. Eu nem falo cansaço, eu digo, é necessário que a gente lute, mas não é uma luta carnal, é uma luta espiritual. Que envolve santificação, que envolve fé, que envolve disciplina, que envolve arrependimento. Eu não ouvi a palavra do pastor Carlos Henrique, mas eu já cheguei, Deus já estava falando comigo. E se arrependa agora. Eu falei, tá bom, Senhor, já que tiver que arrepender, eu arrependo. De arrepender-se, de mudar de atitude. Quem veio na rede de jovens ontem? Acena a mão para mim. Pouca gente, porque devem estar dormindo, né? Vem no outro culto. Vou só contar um parênteses. Fica aí com a luta carnal aí, fica com a luta espiritual. Ontem eu cheguei num chá de bebê e o Mário, você tá aí? Coutinho? Não. Ele ia fazer a rede de jovens, ele ia liderar. Aí ele falou, apóstolo, eu vou fazer uma dinâmica que vai falar sobre perfil. É um site, aí eu já... A pastora Ana Carolina andou me falando disso, eu fiquei meio... site, perfil, xizinho. E ela tava, eu sou aquilo, eu sou. Ela, Carolina, é engraçada. Me descreveu de cabo a rabo. Eu vou passar o link para a senhora e a senhora vai ver e tal, e coisa e tal. Faça o seu, também, apóstola, faz lá para a senhora ver o seu perfil, que é um site que fala de temperamentos e tal. E aí eles iam em cima desse tema falar na rede sobre o perfil de cada um e depois, logicamente, trazer a mensagem respaldada na Bíblia, falando que tudo isso tem que estar sujeito ao Espírito. Ela me convenceu que ia dar tudo certo. Falei, tá bom, manda bala. E eu cheguei ontem no chá, já veio o Mário com o iPhone dele. Apóstola, você já fez seu perfil? Eu, não fiz, não tenho tempo, tenho meia hora para ficar aqui. Não, só responde aqui, são só 70 perguntas. Aquele iPhone desse tamanho, uma bolinha, mas como é que faz? A senhora pia um pouco e vai pondo assim. Aí eu não queria decepcionar o menino, né? Vou tentar. E todo mundo, oi, apóstolo, oi, tudo bem com a senhora e tal. E eu, calma, tô respondendo um negócio. Aí começou. As perguntas eram bem assim de reflexão. Eu imaginei, puxa, eu devia estar em casa, respondendo isso tranquilo, né? Pensando, é isso que eu acho. Eram sempre duas alternativas, né? Aí chegou a primeira, segunda, terceira. Aí começou uma experiência interessante. Tinham as duas alternativas. Nem sempre elas se contradiziam. Mas a maioria era assim: você assim ou assado, você assim ou assado. E eu notei nesse preenchimento, detalhe, eu só preenchi 20. Porque ele falou que com 20 já saía o perfil. Aí eu falei, na 18ª, eu falei, Mário, você não está entendendo. Eu vou ficar aqui 3 dias. Ele, não, vai até a 20ª que a gente consegue fazer, que eu vou falar o seu perfil na rede. Eu falei, isso, escolhe o melhor aí e fala que é o meu. Depois a gente conversa. Aí tudo bem. Aí na 20ª lá, aí tudo bem. Aí deu lá. Nossa, que interessante, apóstola. Deu 2 coisas aqui. Deu uma coisa e deu outra coisa. Se sair mais uma coisa na outra coisa, aí falou, tá, tudo bem. Agora lê e vê o que a senhora acha que a senhora é. Aí eu, olha o desafio, gente. Aí eu, aqui até que tá. Mas esse aqui tem mais a ver. Eu acho que eu fiquei com esse. Esse aqui sou mais eu. Esse aqui também. Mas essa aqui, é esse aqui. Aí por que eu tô contando isso? Porque a experiência interessante foi que muitas das respostas que eu dava, eu tinha 2 parâmetros, a velha Cláudia e a nova Cláudia. Olha que interessante. Como era um teste de perfil, logo a primeira reação, muitas vezes, era aquela que eu era. Mas se eu apertasse aquilo, não ia mais ser verdade, porque eu já não sou mais daquele jeito. Não é demagogia, viu, gente? É real isso. Nem tô falando que tudo que eu tô falando fosse bom. Eu tô só passando uma experiência. Aí eu falei, que incrível. Eu consigo ver nessas respostas que muitas dessas coisas eu já fui trabalhada pelo Espírito Santo de Deus e depois de tanto tempo eu já sou essa outra pessoa. Então por que eu estou fazendo esse parênteses para você? Depois eu vou te passar o link, você vai ver. É bem legal. Por quê? Porque a guerra
muitas vezes é contra nós mesmos. A maioria das vezes a guerra é contra eu mesma. Não é contra, também, logicamente, porque indiretamente, quando você não se submete a essa guerra a você abriga na sua própria vida portas e fortalezas que depois a sua luta vai ter que ser contra o diabo. Que aí sim a coisa vai ficar séria. Mas a maioria das vezes o começo da grande batalha começa na luta contra nós mesmas. Na intolerância, na falta de santificação, naquela natureza que, por melhor que você seja, em termos de caráter, de formação, de preservação de alma, de tudo que Deus lá fora te ajudou a chegar aqui melhor, você era e eu era, nós éramos deformados na nossa alma, na nossa conduta, nós éramos só fruto de um meio. E quando estamos em Cristo, estamos todo dia em Cristo, todos os dias tudo é feito novo e nós somos nova criatura. E a gente vai caminhando sim, de verdade, é real isso, para a estatura do varão perfeito que é Cristo. Isso é um fato, gente. Eu vejo a minha equipe, eu vejo a minha vida, eu vejo a vida do meu marido, das pessoas que estão perto, das pessoas que estão menos perto. Nós somos transformados todo dia. Mas a gente tem que entender que existe essa luta. E hoje o que Deus quer falar, e uma coisa que tem me afligido ultimamente, é essa questão de ver cristãos oprimidos, cativos, gente de alta liderança dizer: eu não tenho nada para dar, não me chama para pregar porque eu não tenho o que dar, a minha vida não me respalda. Meu Deus, mas quem te falou isso? Eu estou vendo. E se abatendo em função de provas, de lutas, que ninguém falou que o evangelho não ia ter. Alguém falou que pastor ia ser rico, milionário o tempo todo, ia ser, né, tudo ia ser perfeito, não ia ter. Gente, cristão fica doente, cristão passa por provas, fica, né? E aí aqui entram esses pensamentos e essas ingerências das trevas que vão se estabelecendo na vida daquele que chegou tão feliz em Cristo e que começa a viver a restauração e que é mais forte, é maior naquela época da conversão, é mais forte o peso da palavra. Uau, tudo posso naquele que me fortalece. Maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, o som dessa palavra é mais alto do que o som das coisas que estão aí fora. E aí a caminhada vem. Tudo bem, tudo posso naquele que me fortalece. Mas se ele vai ter que te fortalecer, subentende-se que você vai ter que receber essa força para vencer alguma coisa. Maior aquele que está no mundo que o que está, maior aquele que está em mim do que o que está no mundo, é porque você vai ter que se deparar com situações onde você vai achar o inverso, e você vai lembrar, falar: não, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Subentende-se que você vai viver uma situação que você vai ter que fazer uso dessa arma. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Senão, para que a Bíblia ia abordar palavras de guerra, de batalha? Por que abordar um Deus como o Senhor dos exércitos? Então podia dizer o Senhor da festa, do júbilo e só. Ele fala, ele se chama de o Senhor dos exércitos. Um Deus que vai junto conosco vencendo as batalhas. E aí a gente vê um povo que é de Cristo, mas que com certeza não está em Cristo como deveria estar. Não está firmado na rocha, que é Cristo. E está ali recebendo pequenas mentiras na mente, fruto das provas. A prova ela é escola de cristão, gente. A prova é a oportunidade que Deus dá pra gente crescer. Se tua vida não tem prova nenhuma, depois você vem conversar aqui comigo, que eu quero te orientar para você voltar pro Evangelho, tá? Só vou atender, o único tipo de gente que eu vou atender hoje é quem vier me dizer aqui que não tem nenhuma prova. Tá tudo ok, nota 1000,
Só alegria, tá? A fila da fé hoje não vai ter ninguém. Quem sabe, né? E aí, essas mentiras começam a ser colocadas. Eu vou te dar um exemplo. O que é uma fortaleza? Eu fui lá no terreno do prédio novo, do templo novo. Você já vai, viu? A gente só tá tirando a lama do chão. Eu fui de sandalinha de salto, tá? Acabei com a sandália. Pensei que eu ia olhar de fora. O Fábio me fez entrar lá no terreno e tal. E eu falei, nossa, já faz 4 meses. Uma grana doida sendo colocada aqui, né? Porque haja 45 por mês, gente. Só pela fé. E glória a Deus pela tua fidelidade. Igreja El Shaddai, vocês são maravilhosos. Vocês são aquilo que nos sustenta mesmo. A gente vai na frente liderando com fé, mas se não tem um povo atrás que compartilha, meu Deus. E aí eu cheguei lá e logo o mestre de obras, eu, Fábio e o Jailson, ele falou assim: vem ver os fundamentos, vem ver aqui os alicerces. Gente, olha que a gente chegou lá. Eu até comentei acho com a Maísa. Gente, o tamanho dos fundamentos, porque o Fábio quis um projeto sem coluna, um vão livre enorme, e lá já tinham colunas para um outro tipo de prédio. Aí quando a gente chegou, conversou com o dono do proprietário, ele não, o que o senhor quiser a gente faz. Chamou um engenheiro, fez um projeto, uma coisa de Deus. E todo esse tempo foi a mudança da estrutura da base do prédio. Então teve que redimensionar tudo, porque imagine, se iam ter colunas no meio e agora vai ser um vão livre, imagine o tamanho da força desses alicerces que vão sustentar tudo isso. E, gente, não é brincadeira não, é um negócio assim, cada um tinha assim, ó, mais ou menos esse pedaço aqui, assim, fundado mesmo, aquele bloco de concreto com aquelas coisas, esse fundo, dava pra cair lá embaixo e ficar lá no fundo, do tamanho do alicerce, daquilo que estava sendo feito para baixo para poder sustentar a parte de cima. Aí o pedreiro falou assim: olha, lá pelo fim de março essa parte acaba, aí vai ser rápido, porque aí vão subir as paredes, aí já vai dar aquela sensação gostosa de ver o prédio. Então o que eu quero te falar, fortaleza, gente, ela não nasce do dia para a noite, viu? Prédio, coisa estruturada, ela precisa de tempo para ser estabelecida. Então, muitas vezes, quando você se depara na tua caminhada cristã, quando você vê, já é tarde, nunca é tarde, tá? Mas eu vou usar o termo já é tarde para você entender que às vezes as pequenas ideias que você compra, as pequenas mentiras que você passa a viver, diferente daquilo que a gente sabe que é o que a Bíblia diz, porque eu tenho que crer naquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Eu tenho que crer que eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho que ser, eu tenho que fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Mas às vezes você começa a ouvir mais aquilo que o resultado das provas te fazem pensar: puxa, tá difícil, não é bem assim, eu acho que não, eu tô vendo na vida do meu líder que, imagina, se o meu líder tá passando por isso, eu não acredito nesse evangelho, é tudo mentira. Mas eu vou ficar mais um pouco, vamos ver se isso aí muda, vai. Tem um outro ali melhorzinho, eu vou olhar para aquele lá, ver se aquele lá tá. E aí você vai comprando uma ideia e você vai saindo da dimensão espiritual e vai olhando para cá, ó. E aí sabe o que a gente começa a ver? Um perigo, que é arma de autodestruição. Muitas vezes nós tiramos os olhos de Deus, olhamos para o homem, para a vida dos homens, começando pela nossa, porque você tem provas, eu sei que você tem prova, eu também tenho. E aí a gente tira os olhos da promessa, tira os olhos de Deus e passa a viver uma vida tão miserável como quando a gente vivia no mundo, que a gente também olhava às vezes para a criatura, olhava para o santo, né? Às vezes a idolatria, ela também pode ser, eu espero, minha expectativa é que o meu líder seja perfeito. Se eu ver uma falhazinha nele,
Seu líder não é o santo expedito lá da época que você era cristão, católico. Seu líder é um homem igual a você, uma mulher como você, que está tentando viver o evangelho como tem sido proposto para nós. Então você tem que tirar o olho do homem e olhar para Deus e deixar soar na tua mente aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Pode demorar? Pode, mas vai acontecer. Deus é fiel. Isso aí não é slogan da Igreja Renascer, isso é bíblico. Deus é fiel. Ele fala que ele não é homem para mentir. Ele vai fazer tudo aquilo que ele propôs na tua vida. Então, a fortaleza é exatamente isso. Você às vezes está andando, está caminhando. Quando você percebe, você já tirou os olhos de Deus. Você já está assolado, oprimido, cativo de novo, preso nessa fortaleza que foi construída, e você não sabe nem como sair dela, porque, e o pior de tudo, numa visão como a que a gente está, tem gente olhando para você, e o pior de tudo é que vão pedir coisas para você, vão pedir o teu socorro, a tua ajuda, vão necessitar da tua fé. E aí, o que você vai ter para dar? Se você já estiver cativa de novo, oprimida, a Bíblia diz lá em Lucas 4:8, deixa eu achar aqui esse aqui que tá. Que Jesus fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus fala, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus aqui, quando ele fala quem ele é, para o que ele veio, ele aborda o evangelizar, ele aborda o libertar, ele aborda o curar. Ele fala, eu vim para isso, eu vim para pregar, eu vim para libertar, eu vim para curar o corpo, que ele fala da vista aos cegos, e fala de tirar o cativo do cativo, o oprimido da opressão, porque tem níveis, tem o nível do cativeiro e tem o nível da opressão. O cativeiro é aquele que a pessoa está cativa, está presa. É como a gente em geral chegou. O cativeiro é a escravidão mesmo, mas o oprimido, ele já não está cativo, ele já está liberto, mas ele está oprimido, porque ele está acreditando e vivendo aquilo que Deus não propôs para ele viver, acreditando nas mentiras que o mundo estabelece e fala sobre a sua vida. Então, o que hoje eu quero que você entenda é que você precisa destruir. O Espírito de Deus hoje vai destruir na sua vida as fortalezas que têm sido construídas. Eu não sei quais são. Se Deus mandou hoje essa palavra, é porque Deus sabe que Ele precisa de um povo curado, de um povo livre. Hoje a gente está numa visão onde as pessoas precisam que nós sejamos sãos, não perfeitos, sãos. O saudável é o que diz hoje: oi, filho. Não é assim, hoje eu não tenho nada para te dar, porque eu tô com a minha vida aqui toda destruída. Olha isso aqui, eu tenho alguma coisa para te dar? Não tenho nada para te dar. Não é isso. O livre, o curado é dizer: filha, hoje eu vou pedir, vamos compartilhar. Eu estou vivendo hoje uma luta também, e nós como irmãs em Cristo, ainda que seja líder, eu preciso da tua oração também. Vamos orar juntas, porque a prova está difícil. E daí? O que você vai dizer para essa tua líder? Tá passando prova, é? O curado não é o que diz: oi, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Eu tô sem nenhum problema, minha vida tá ótima. Você quer oração? Ai, que ótimo, vamos orar. Tudo ótimo. Aí acaba, a pessoa sai e fala: Deus, eu não aguento mais. Filha, eu não pedi isso para você. Jesus chorou. Jesus falou: pelo amor de Deus, acorda aí, ora por mim, gente, me ajuda. Ele era Deus, e você está querendo dar uma de super-homem.
Aí você se frustra, porque é tão louco, porque você dá uma de super-homem, mas você acaba sendo super-homem falido. As vozes das trevas vêm. Derrotado, incapaz, mentiroso, falso, farsa. E você compra isso. Aí você tira os olhos da promessa. Olha que coisa doentia. E aí sabe o que acontece? Acontece que hoje a grande arma do diabo para o mundo, e você também é alvo, igreja, em nome de Jesus, você está fora disso, porque Deus está te dando visão espiritual, é assolar o mundo com uma coisa que chama depressão. Hoje a segunda maior doença na Terra chama-se depressão, só perde acho que para o câncer. Daqui 10 anos a depressão vai ser o mal da humanidade. Sabia que essas são as estatísticas? Alguém lembra de uma Veja que saiu no fim do ano passado falando que tinha uma droga agora que era, assim, chegou a novidade total. O que as drogas não atingiam até hoje, essa aí atinge, que era usada como nas guerras. Essa substância era usada para para dopar o povo, para quando eles estavam feridos. Depois, nos anos da loucura, os jovens usavam como alucinógeno, e hoje é tipo assim, chegou a coisa maravilhosa, gente. A droga da felicidade. Você vai tomar e você vai ficar benzinho da Silva. E tem gente que deve estar esperando o dia que for vender na farmácia para comprar. Na minha equipe eu tenho várias discípulas que foram libertas da dependência dos remédios. Não sou a favor de você abandonar num tratamento os seus remédios. Eu acho que o corpo, ele é corpo, nós somos corpo, alma e espírito, e a mente, ela também está nesse processo. Então eu não sou a favor de uma pessoa diagnosticada lá com uma bipolaridade, que chega na igreja tomando remédio, vou deixar no altar, até se Deus falar, mas eu tenho muito temor disso, porque corpo é corpo. Se eu tenho pressão alta, tomo remédio todo dia, parar de tomar, amanhã eu vou ter um piripaque. Por quê? Porque a doença, quando ela se manifesta no físico, ela tem uma origem. Ela tá fincada numa estrutura, que é uma fortaleza. Aí depois ela vai aparecer no corpo, ela vai aparecer nas atitudes, mas você vai ter que chegar na causa da história lá. Você vai começar na base, na fortaleza. Quando você descobrir a fortaleza, pode até ser que essa pessoa que era dependente dos medicamentos possa ser liberto. Mas você tem que ir na causa. Você tem que ir na base. Amém? Para você poder efetivamente ser liberto. E eu já tive casos na equipe. Uma delas é a minha irmã, a pastora Fátima, que na última gravidez, mulher, quando o hormônio oscila, cuidado com a gente. Se tiver uma faca na hora da briga, pode virar Fred Krueger. Brincadeira. Mas é uma coisa louca. A gente está uma semana, aquelas doçuras. O marido fala, meu Deus, realmente Deus me deu a joia preciosa. Na semana seguinte ele fala, meu Deus, socorro, me tira daqui. Porque nem a gente se aguenta. Eu não me aguento hoje, eu estou de TPM, é assim. Então, existem oscilações hormonais. Acontece, né? Vai indo, né? Coisa básica. Aí ela acabou de ter o 5º filho. Só 5. Engravidou com Mirena. Ou seja, expeliu Mirena engravida. Aí vai ter o filho 5º. Misericórdia, né? Aí eu chego para visitar, tá lá, ai meu Deus, meus outros filhos estão todos em casa, o Paulinho tá com, sei lá, 1 ano e meio, a outra, o meu filho tá não sei aonde, calma, vai dar tudo certo. Só 5 filhos, Deus tá cuidando dos 4. Imagina. Isso acontece todo dia, imagina. E aquela tensão, aí todo mundo foi embora, ela lá com o bebê, pensando, né, e agora? 5 filhos carnais, mais um exército de espirituais para eu cuidar. Aí ela teve uma noite tensa, ela falou pro marido, eu não tô legal, eu tô meio com uma sensação, um temor, um medo, uma paura.
Ai, não sei, eu quero ir embora. Ele, não, você não pode ir embora, você acabou de ter nenê hoje. Não, eu quero ir embora pra minha casa, vamos embora daqui. O nenê fica, a gente vai. Aí ele já ligou pra médica, deu aquele pânico. Aí ligou pra médica, ela, como você tá? Você tá sentindo medo? Aham. Tá sentindo vontade de ir embora? Tô. Tá sentindo vontade de abandonar o nenê? Tô. Depressão. Depressão, vou te passar um remédio, anota aí. XPTO, XYZ, tal. Aí ela, e toma, tá? Fica tranquila, você vai tomar isso durante um tempo, vai ser muito mais leve, você vai ficar tranquila, tal. Ela não tomou à noite, porque aí de manhã, logo cedo eu ligo, como você passou a noite péssima? Eu já tô aqui com o remédio, tal. Aí eu já tava na internet. Qual é o nome do remédio? Sei. Falei, peraí, isso era o mesmo que o Prozac, era um nome mais bonitinho. Flores do Campo, uma coisa assim. Flores de Camp, né? Aí eu, isso é Prozac. Aí ela, como? Prozac, remédio de gente que já tá dependente. Aí ela, mas eu vou ter que tomar. Eu falei, você não vai tomar esse remédio. Eu vou até aí, em nome de Jesus. Você vai pegar esse remédio e vai jogar no lixo. Você vai ficar bem, tá amarrado tudo que ela falou, em nome de Jesus. E eu naquele temor, falei, meu Deus, tomara que a minha irmã não faça uma loucura, né? Não vai tomar esse remédio, creia, Deus já te libertou, você não tem tal, você tem herança de Cristo. Foi, orei com ela. Detalhe, esqueci, de madrugada ela me ligou. E quando ela me ligou de madrugada, eu vi que a coisa era séria. Ela, Cláudia, eu tô mal, em nome de Jesus, no escuro da sala. Em nome de Jesus, fica calmo, vai dar tudo certo. De manhã, já acordada, né, mas já fiz a guerra, já falei não, e ela nunca tomou, e nunca teve nada, e tá aí, livre, leve e solta, com aquela quinta filha maravilhosa, que é uma fofura, a cada dia se superando. A Fátima tinha no mundo síndrome do pânico, seríssima. Ela chegou a pesar, sei lá, 50 quilos, com 1,70 m de altura. É a nossa pastora Fá, que hoje está meio gordinha, né? Acho que a coisa ficou tão boa, né, que relaxou. Mas é isso que Deus quer que a gente entenda. Ah, você tá assim? Você sentiu isso? Ah, peraí que você vai tomar um negocinho. Tomou, dançou. Lógico, se é um caso agudo de um surto, a fortaleza é muito lá embaixo, mas ela era uma pastora do Evangelho, já uma mulher de Deus, pregando, lutando para se santificar todos os dias da vida dela. Que sentido faz? Eu falei, não, esse não é o meu Evangelho, esse não é o meu Deus. Você serve o meu Deus? Aham, então você não vai tomar esse remédio. Porque se nessas pequenas raposinhas a gente admite, a gente aceita. Ó, a palavra de Deus diz assim, lá no livro de Cantares, para que, amado meu, vá lá, mata, retira as raposinhas do campo, porque o campo já está em flores, para elas não detonarem, não comerem as flores. Por quê? Porque quando você come a flor, você mata o fruto. Então, às vezes, quando você entra nessa, acabou, ali morreu, ali é esterilidade, você não tem mais como. Então, a raposinha, às vezes, é o acalmantezinho, é aquele remedinho que você toma só para dar um relax, só para dormir, só para acordar, só para meio do dia, e você começa a viver o evangelho da mentira, o evangelho do engano. E aí você vai estar encaixado. Em nome de Jesus, você não, tá? A igreja enganada, a igreja dorminhoca, que não percebe, vai estar dentro dessa estatística que daqui 10 anos a depressão vai ser o mal do século. Mal do século não, mal da humanidade. Gente, só o que vale é o que está aqui, ó. Só o que vale é o que está aqui. Tudo que está aqui, não é só uma parte que está aqui, tudo. As promessas que estão aqui, as abordagens sobre as provas, as abordagens sobre as lutas, as abordagens sobre as vitórias, o que Deus diz que vai ser, o que Deus diz que não vai ser. Ó, eu não preciso ir muito longe. É chocante, mas quando aquele meteoro caiu lá na Rússia, há 3 semanas atrás, eu lembrei exatamente do que diz a palavra ali no livro de Apocalipse. Eu tenho certeza, você pode achar que não. Essa aí, cada um sonha com o que quer. Eu estou indo pela Bíblia.
Eu tô indo, eu pego. A gente não sabe exatamente os detalhes do futuro apocalíptico, de como vai ser quando Jesus voltar, porque é tudo... tem aqui detalhes que com certeza dentro disso tá absoluta verdade total, mas ela é figurada, ela é figurativa, ela tem imagens e coisas que a gente não consegue muito decifrar. Mas eu tenho certeza, dentro do respaldo bíblico, que a terra vai ser o final, o tempo da tribulação, vai ser pós um desequilíbrio nos céus, no universo, tipo estrela caindo. E Apocalipse fala, sabe o que Apocalipse fala? Até anotei. Apocalipse 6:12. A gente não vai mais estar aqui, tá? Nem eu, nem você, nem tua filha, nem teu neto. Porque eu não acho que Jesus vai voltar tão logo. Não vai. Ainda tem chão. Você viu, jovem? A Gabriela já deu um amém aqui, que ela quer casar, ter filho. Tem gente que está pregando, Apocalipse, não precisa estudar, meu filho. Deus vai voltar. Jesus, um dia eu ouvi uma pregação de um pastor falando, para de matar os sonhos dos teus filhos. Pastor, dizendo que Jesus vai voltar amanhã. E porque tem muito pastor pregando isso. E aí olha o que diz, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha a desordem. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, ou seja, todo mundo, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se aceita no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Isso diz a palavra em Apocalipse. Você pode dizer, apóstola, tanta coisa para se preocupar, vai preocupar com isso? Eu não estou falando de preocupação, estou falando de verdade, é isso que vai acontecer. Quando cai um meteorinho, que você deve ter visto os vídeos, quem viu os vídeos na internet? Gente, ninguém estava esperando aquilo. Tava lá todo mundo, estrelinha, cometa. A gente ainda está na época do cometa, né? Ó, cometinha, aí de repente, bum, 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 bum. Uma peça de 17 metros caiu num lugar. E se caísse lá, perto da nossa casa? Está amarrado em nome de Jesus. Tá todo mundo, mas eu penso essas coisas. Caiu lá no meio de um lago, tantos quilômetros. Eu não estou contando historinha, tá? Agora quem é cético pode achar que eu estou contando história da Bíblia, porque tem gente dentro da igreja cética falando, isso aí nem aconteceu, duvido que teve Arca de Noé. Estou contando história de verdade. Aí, aquela vibração do meteoro, sei lá se é meteoro ou se é asteroide, eu tentei ler e estudar com a diferença, mas tanto faz. Aí, tum, 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 bah, pum, 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 todo mundo cortado, aquele barulho. Eu até achei, será que isso é uma armação? Era real, todo mundo. Agora, homens lá na Rússia, nos Estados Unidos, estudando, fazendo pesquisas e se preparando para poder combater esse tipo de objetos pequenos quando eles forem entrar em colisão com a Terra. Aí, vira e mexe, tem lá uma notícia, fiquem calmos, tudo bem, tá tudo sob controle e tal. Controle escambau. Controle de Deus. Tá? Duvido, tá tudo bem, sob controle. O coitado do cientista lá não pode nada. Olha o que Deus fala, os poderosos, os grandes, os majestosos, tudo, os livres, os escravos, todo mundo vai entrar na caverna e dizer, cai sobre mim, porque o negócio lá fora tá feio. Então, a gente tem que acreditar no que a Bíblia diz que é. Eu estou contando uma coisa ruim, que nem eu nem você nós vamos viver, porque nós somos os escolhidos, amém? Mas
Por que então não acreditar naquilo que Deus fala que você é? Que você vai ter, que você vai ser, que Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, que você é mais que vencedor. O cristianismo é simples. Olha o que diz, está pertinho da palavra que eu li agora e a gente já está acabando. 2 Coríntios 11, 3. Paulo está falando com os apóstolos. Paulo está falando com a igreja de Coríntios, está dizendo, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e a toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sempre vai ter alguém que vai se levantar para dizer, ah, gente, não é bem assim. Ah, agora você está acreditando nisso? Ah, vai, você é formado em direito, você é um engenheiro, você tem que ser... Eu acho engraçado... Aí o negócio lá, vai ser eleito papa lá, fica todo mundo engenheiro, tudo que é cientista, sei lá. Ai, que lindo, a fumacinha branca saiu, a preta ficou. Aí ninguém é doido, né? Todo mundo é normal. Sinceramente, isso edifica a minha fé. Olha, agora a fumaça preta está saindo, a branca está chegando, a tal. Por quê? Porque nisso ninguém questiona, porque mundo... não milita contra o mundo. O mundo milita contra as coisas de Deus. E aí Paulo fala, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é levar o pensamento à obediência de Cristo? É pensar o que Cristo pensa. Seja o alienado para o mundo. Foi mandado embora, você diz, oh, glória a Deus, aleluia. Aí o teu companheiro vai dizer, você foi mandado embora. Glória a Deus, aleluia. Deus está abrindo outra porta. Ah, tá. Ixi, o outro lá, coitado. Na seleção dos demitidos, foi ele que está falando que Deus vai abrir outra porta. Mas creia nisso. Deus vai abrir outra porta. E muito melhor do que essa. Aconteceu uma situação dura... Ah, Deus não me ama, Deus não me... aí alguém vai lá, você vê, esse teu Deus, né? Você tá muito entregue nesse negócio de Deus e tal. Aí tem dois caminhos, ou você acreditar na mentira, ou você acreditar na palavra. E saber que aquela prova é a oportunidade que Deus está te dando para você ser aprovado e passar para um patamar superior. Amém? Você recebe? Você está vivendo alguma luta? Você está vivendo alguma luta? Então hoje Deus te avisa. Comece a celebrar. Comece a declarar isso que eu estou falando. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu creio nas promessas que Deus tem para mim. Seja aparentemente um alienado para o mundo nas coisas de Deus. Mergulhe em Deus e creia no que está aqui. Não é irresponsabilidade. Não é maluquice. Do tipo, eu gostei dessa casa. Quanto custa essa casa? 2 milhões. Vou fazer um cheque. Deus há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo. Não é isso, né, gente? Vamos ter o bom senso também de entender, de ser equilibrado, de ser maduro. Chega no shopping, Deus há de suprir todas as minhas necessidades. A mulher precisa de 35 sapatos. Ele vai me suprir, porque é uma necessidade, eu tenho essa necessidade. Vai lá, compra tudo com cheque sem fundo, não vai suprir necessidade, porque Deus não compactua com falta de responsabilidade, com falta de organização e coisas desse tipo. O cristão tem que ser zeloso, cuidadoso, reto, comprar só quando puder, pagar quando deve, essas pequenas coisinhas que a gente ensina desde pequenininho para os nossos filhos. Amém? Então não adianta dizer que é Deus e a palavra que não funciona. Você está lá todo estrupiado, no mínimo você está gastando mais do que você ganha. Às vezes tem gente rica, com mais rico. Tem gente com bastante dinheiro, mais pobre do que aquele que ganha um salário mínimo. Porque o que ganha um salário mínimo gasta tudo retinho. Olha, outro dia uma moça falou, apóstolo, vim aqui, estava suando. Minha líder mandou eu vir aqui pedir um negócio para a senhora. Fala, o que é? Estou com uma dívida. Eu preciso de R$170.
Era o problema dela, gente, R$170. Talvez você fale assim, puxa, que grana, hein? Mas é mais provável que você diga, puxa, que bênção, ela só devia 170. Eu devo 170 mil reais. E você tá de carro zero, do ano e tal, e coisa e tal. Aí eu, não, tal, a gente conversou, tal. Aí eu comecei a perguntar, você ganha quanto? Eu ganho R$500. Eu, tá. E você paga aluguel? Quanto? 350. Eu, tá. E então, esse 170 que tá faltando já é do, né? E para comer? Eles dão um ticket lá na empresa, aí eu como com o ticket. Aí eu pensei, gente, ela não pode nem comprar uma bolachinha a hora que ela quer. Sabe aquela coisa gostosa que um dia você se dá um direito de parar e falar, vou comer esse doce. Quanto é? R$5? Eu quero. A única culpa, o limite para você é o fato da caloria. Mas financeiro não é. Você vai lá e compra R$5 naquele doce. E come feliz. Mas tem gente que não tem. E está vivendo com aquele dinheirinho e tentando se manter ali bonitinho. Olha, eu vou te avisar. Se você está aí no meio, você é desse... Quanto mais correto você for, Deus vai abrir uma porta para você. Você vai ter para comprar o que você quiser. Nunca vai te faltar mais nada. Porque o nosso Deus é fiel. Você vai ter. Porque Deus não mente. Então o que eu quero dizer que a gente precisa viver com o que tem, esperar Deus fazer, esperar a promessa se cumprir. Mas Deus falou que eu vou ser muito rico, eu vou lá comprar, já vou fazer um ato profético. Já vou comprar o carro do rico. Calma, filho. Faz outro ato profético. Paga a conta primeiro, aquela de luz que está lá jogada ali no canto, depois você vai comprar o carro lá na frente, porque Deus ele não compactua com desorganização. Amém? Então, não acredite nas mentiras do mundo. Viva segundo a... eu ia ler. Olha que lindo. 2 Coríntios 11:3. Olha o que Paulo diz, que coisa mais tremenda. Mas eu receio, está falando lá com os discípulos dele. Eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Cristo é simples. Cristo é aquilo que você aprendeu no dia que você foi salvo. Queria te salvar, queria te curar, queria te libertar, queria te prover, queria te ajudar, que a tua família ia ser salva. O tempo de Deus é perfeito. Continua crendo só nisso, na simplicidade do Evangelho. Não acredite que você é um burro, que você é um feio, que você é um magro, que você é um chato, que você é uma ignorante. Não é isso que você tem que acreditar. Porque se você começar a acreditar nessas pequenas coisas, você vai ficar sem perceber. Você vai sendo abalado, e quando você notar, o fundamento está tão fundo, está tão profundo, e aí a fortaleza, quando ela sobe rapidinho. Quando sobe a parede, aí você está aprisionado. Acorda, igreja. Acorda para a simplicidade do Evangelho. Amém? Arranca tudo que é engano, tudo que é sofisma. O meu líder é perfeito, eu tenho que ficar rico do dia para a noite, eu vou ser curado em 24 horas. Pode até acontecer. Mas é mais provável que nessas conquistas, Deus trabalhe um pouquinho no tempo para te aperfeiçoar. Sabe criança, quando você dá tudo na hora errada? Aí você dá a bala, você dá o chiclete, você dá o sapato novo, você dá o videogame, você dá o carrinho de não sei o que e tal. Você estraga aquele ser. Você acaba, porque ele fica insaciável. Ele sempre vai achar pouco. Então Deus vai fazendo com que a gente valorize cada coisa, cada conquista, cada situação, e também vai fazendo você viver a tua prova, para quando chegar alguém que vai viver, você dizer, olha, eu vou te contar uma história. Você está vendo aqui, você está olhando para mim? Eu sou resultado de uma prova igualzinha à tua que você viveu. Não, você está brincando. Você era uma pessoa infeliz. Eu era. Você era uma pessoa carente. Você era uma prostituta. Eu era. Eu estou aqui casada, olha os meus filhos. Você era uma pessoa
agressivo. Você era um ex-PCC. Você era um PCC, né? Agora você é um ex. Você era um bandido. Eu era. É isso que Deus quer. Amém? Quais são as palavras que tem que ocupar nossa mente? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios: pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, pois, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Põe a mão na sua cabeça. Eu tenho a mente de Cristo. Eu creio na palavra de Deus. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Eu tenho o que Cristo diz que eu tenho. Amém? Só isso. Está liberto. Amém? Fortalezas caíram. O diabo está lá. Não acredita. Você não é o que Cristo diz que você é. Você é derrotado. Não. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Eu tudo posso nele. Ele vai suprir as minhas necessidades. Você ficar só com esses 4 versículos já está de bom tamanho. Maior aquele que está em mim do que o que está no mundo. Tudo posso. Eu anotei aqui, nem sei as referências. Foram os que brotaram na minha mente. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior aquele que está em mim do que o que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu peguei umas coisas bem legais, porque essas são boas. E é o que Deus vai fazer. Ele há de suprir todas as tuas necessidades. Amém?